gente, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho. E a gente vai ler a nossa folha de hoje, do livro Palavras de Vida Eterna, lição 66, o primeiro passo. Portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus, segundo Mateus, capítulo 12. A regra áurea recebe citações em todos os países. Em torno dela gravitam livros, poemas, apelos, sermões preciosos. Entretanto, raros se lembram do primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza. Não podemos reclamar a ajuda dos outros. Antes, é justo prestar auxílio. Não será lícito exigir a desculpa de alguém. Antes, é imperioso saibamos desculpar. Convidados a compreender, muitos dizem, não posso. Instados a auxiliar, respondem, muitos ainda não. Esquece-se, porém, de que amanhã serão, talvez, os necessitados e os réus, carecentes de perdão e socorro. E muitas vezes ainda, quando não precisem de semelhantes bênçãos para si mesmos, por elas surgirão em favor dos que mais amem, a face das sombras que lhe devastam a vida. Se um exemplo pode ser invocado como bússola, recordemos Jesus. O mestre do mestre faz o bem, despreocupado de considerações, alivia sem paga, acende esperança sem que os homens lhe peçam e perdoa espontaneamente aos que o injuriam e apedrejam, sem aguardar-lhes retratação. Veneremos assim a regra áurea. Estendamos o espírito de amor de que se toca divina. Contudo, estejamos certos de que ela somente valerá para nós se lhe dermos a aplicação necessária. O texto do ensinamento é vivo e franco. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles. Querer o bem é impulso de todos, mas na prática do estatuto sublime é forçoso, sejamos nós quem se adiante a fazê-lo. Graças a Deus, graças ao nosso Mestre Jesus, gratidão mesmo pela oportunidade de estarmos aqui numa tarde de sexta-feira para o estudo do nosso Evangelho. Quantas dificuldades nas nossas vidas, nossa vida diária, mas o nosso anjo guardião, o nosso mentor, sempre nos favorecendo, sempre nos ajudando, para que possamos estar aqui sim, para o nosso estudo. Que no dia de hoje a Sandra seja abençoada, envolvida pelos bons espíritos, para que ela possa trazer o estudo do Evangelho na tarde de hoje. Protege e ampara a nossa Patrícia, que irá trazer para a gente a leitura do Fonte Viva. Protege-nos a todos que aqui estamos. Graças a Deus. Boa tarde a todos. A gente tem muito cuidado na hora de levantar aqui, né? Para não arrastar, porque a espiritualidade avisa a gente.
não faça barulho. E a gente aprendeu isso, muito tempo. Então a gente tem que ter cuidado e respeito. E a Lena falou uma coisa muito legal, é gratidão da gente estar aqui, da gente... Às vezes a gente fala assim, essa semana foi tão difícil, foi tão complicado, a gente pensa que só a gente que passa por essa dificuldade, não é? E não é assim. Então, quando ela vem e dá, fala sobre isso, a gente fala, a gente tem o nosso anjo da guarda, nosso guia, o nosso mentor, Dr. Herman, Luiz Sérgio, aí vai. E hoje a gente está aqui, graças a Deus. E se não fosse a doutrina espírita, não sei, acho que a gente que eu falo, seria muito difícil, muito complicado a vida que a gente leva. De sustentação, de consolo, de segue em frente, tudo passa. Então, graças a essa bendita doutrina. Mas, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 6 e o item 5. O capítulo 6 tem como título Cristo Consolador. Então, depois de todo aquele capítulo, Bem-aventurados aflitos, que nós tivemos 31 itens falando sobre as aflições, do porquê que sofremos e as coisas caminham, agora a gente recebe esse presente, o Cristo Consolador. Vem nos consolar, vem nos ajudar, vem nos sustentar em toda essa nossa caminhada, das nossas adversidades, das nossas lutas. Então, Kardec coloca esse tema com bastante propriedade. E o item 5 são as instruções dos Espíritos, que tem como título A Vinda do Espírito de Verdade. É um tema rico, é um tema complexo, é um tema que a gente fala assim, falar do Espírito de Verdade é muita responsabilidade. Mas cada um tem uma característica, a simplicidade, outros conseguem ter um aprofundamento maior, não é? Então a gente vai adequando a nossa personalidade, a nossa maneira de ser e trazendo para vocês sobre esse Espírito maravilhoso. Então a gente começa assim, trazendo uma citação que está no Evangelho de João, capítulo 14, onde João traz uma fala de Jesus. Se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Acho que eu tenho que falar essa voz mais suave, não é para mim? Então, o que João traz, para a gente? Que Jesus promete trazer outro Consolador, que é o Espírito de Verdade. E esse Espírito, ele vem auxiliar Kardec na propagação, na disseminação, nesse processo de compilamento da doutrina espírita.
A gente não pode confundir. A doutrina espírita é o Consolador prometido. O Espírito de verdade é o Consolador, que Jesus prometeu, que vem presidir todo esse trabalho junto a Kardec. E quando a gente traz o Espírito de verdade, a gente traz também obras póstumas, onde Kardec fala com muita propriedade sobre o seu guia espiritual. Então, lá na parte do meu guia espiritual, Kardec vem contando uma situação que se passou com ele, até chegar no Espírito de verdade. Então, ele conta assim, que ele estava trabalhando, escrevendo ali os seus apontamentos, focado, dedicado ali, e de repente ele começa a ouvir umas pancadas nas paredes. E ele então, a princípio, ele não dá muita bola. Isso deve ser o vizinho que está batendo na parede, então, e continuou. E as pancadas continuaram. Ele então parou, levantou, foi ver o que era. E as pancadas paravam. Quando ele retornava para voltar a trabalhar, as pancadas continuavam. Então, ele fala assim, que esse movimento todo, desse barulho, desse ruído, ele só parou à meia-noite, quando Kardec parou, cessou de trabalhar e foi descansar. E ele então, como no dia seguinte ele teria uma reunião, as reuniões mediúnicas, né, que ele participava, ele então resolveu, no dia seguinte, perguntar aos médiuns que participavam ali daquela reunião, já incorporados, aos espíritos que ali já estavam, o que representou aquilo, já que ele estava trabalhando por uma causa do bem. E os espíritos então respondem, era um espírito familiar que estava ali, não era um espírito desconhecido, era um espírito familiar, queria se comunicar contigo. Aí Kardec pergunta assim àquele espírito, mas quem é esse espírito? A curiosidade de Kardec para saber quem era. E a médium respondeu, pergunte a ele está aqui. E Kardec então começa a perguntar. Só que quando Kardec vai se dirigir a esse espírito, ele vai com toda a humildade, característica de Kardec, com todo o zelo, com todo o cuidado. Então ele fala assim para esse espírito familiar, meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te e me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? Olha a educação de Kardec. Se fosse a gente, como é que a gente falaria, não é? Qual é o seu nome? Né? Como é que... Mas, gente, não é Kardec. Aí o Espírito responde, para ti charmei a verdade. E todos os meses aqui, durante $15 minutos, um quarto de hora, estarei à tua disposição. Aí Kardec pergunta, ontem, quando bateste, estando eu a trabalhar, tinhas alguma coisa de particular a dizer-me? Aí o Espírito de verdade responde, o que eu tinha a dizer-te era sobre o trabalho que você estava realizando. Algumas coisas estavam erradas. Algumas coisas que você estava escrevendo não estavam corretas, não estavam de acordo com o que tinha que ser. Porque Kardec ele estava escrevendo sobre os espíritos e a manifestação dos espíritos. Então, aí Kardec vem falando aqui que ele corrigiu o erro,
né? E ele continua perguntando: o nome verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Aí o Espírito responde: talvez, pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Então aí ele já se revela como guia de Kardec. Aí Kardec pergunta: poderei evocar-te em minha casa? Aí ele responde: sim, para te assistir pelo pensamento, mas para respostas escritas em tua casa. Só daqui a muito tempo poderá obtê-las. Então ele foi pontuando e Kardec, né, faz outras perguntas. Terás animado na Terra algum personagem conhecido, alguma personagem conhecida? E o Espírito responde: já te disse, para ti sou a verdade. Isto para ti. Então era uma descrição. Para ele era a verdade. Nada mais saberá a respeito. E Kardec coloca aqui uma nota para a gente entender a elevação desse espírito. A proteção desse espírito, cuja superioridade eu não estava longe de imaginar, jamais de fato me faltou. A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sobre suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida, quer a me remover dificuldades materiais, quer a me facilitar a execução dos meus trabalhos, quer, enfim, a me preservar dos efeitos da malignidade dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidos à impotência. Se as tribulações inerentes à missão que me cumpria desempenhar não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas e largamente compensadas por muitas satisfações morais gratíssimas. Então, não tem como a gente não se emocionar, a gente não se sensibilizar, porque é um espírito de grande envergadura. É um espírito elevado, é um espírito nobre, é um espírito que ajudou a Kardec, o codificador da doutrina espírita. Então, é algo muito grande, é algo muito sublime, muito maior. Eu falo até da gente conseguir alcançar uma elevação eu imaginar a envergadura desse espírito tão grandioso. Então, a gente vai se emocionar mesmo, não é? Então, durante todo esse processo de construção e disseminação da nova doutrina, a doutrina espírita, esse espírito auxiliou. Ele aconselhou Kardec qual o melhor caminho que ele deveria seguir. Ele sustentou Kardec nas suas adversidades, nas suas dificuldades. Então, enquanto Kardec organizava materialmente a doutrina espírita, as obras, vamos falar materialmente entre aspas, esse espírito de verdade, ele se concentrava na ajuda espiritual, de manter Kardec em equilíbrio, sustentar, auxiliar da melhor forma possível. Então, o tema de hoje é sobre esse espírito de escola, esse espírito tão maravilhoso. E a gente então entra na página de hoje, trazendo a mensagem desse espírito de verdade. São 4 mensagens, cada uma em um lugar, e a gente vai hoje só trabalhar o item 5. Então o espírito fala assim: como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Então, como em tempos passados, eu venho esclarecer para os extraviados filhos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Aí a gente vai pesquisando sobre filhos de Israel. O que eles representam? Os filhos de Israel,
eles são, se representam o povo hebreu. São os 12 filhos de Jacó, neto de Abraão. Então, eles representam as 12 tribos de Israel. Se a gente estudar a fundo, né, a Bíblia, a gente vai entender quem foi Jacó, né, toda a turbulência que está acontecendo hoje na Palestina, no Estado de Israel. Mas, focando aqui na nossa lição, Jacó, neto de Abraão, né, e o povo hebreu, se a gente trouxer para os dias de hoje, representam toda a humanidade. Então, essa informação que o Espírito de Verdade traz é para a humanidade, é para todo mundo. Não é para um grupo específico, né? Uma pessoa só. É um grupo, é a humanidade, somos para nós. Ah, mas por que são extraviados os filhos de Israel? O que é extraviar? É de, né, tomar outro rumo, é desviar do caminho, é se perder no caminho correto. Extraviar é isso. Então, quando a gente estuda a sociedade judaica, a gente vai perceber que era uma sociedade de muitas divisões políticas na época, sociais, religiosas. Tanto que, se a gente pegou o Evangelho lá no comecinho, tem as notas históricas. Então, vem falando dos fariseus, dos publicanos, dos saduceus, dos escribas. Então, todos como se fossem seitas. São divisões sociais e cada um trazia o quê? A sua verdade, que não era a verdade de Jesus. Então, a proposta que Jesus veio trazer em relação para todos nós tinha o quê? Tinha um carimbo da verdade que não era daquele tempo. Tinha um selo da verdade que não era daquele momento. Então, por isso que Jesus foi tão combatido com seus ensinamentos. Ele veio desconstruir todo, né, aqueles sentimentos, aquele comportamento egoísta, prepotente, orgulhoso daquele povo naquele momento. Então, a gente pensa assim, era naquela época. Hoje a gente já é diferente. Eu falo para vocês assim, com certeza, para cada um que aqui está, cada um tem a sua verdade. A minha verdade pode não ser da Edna, pode não ser de Salete, não é? São verdades diferentes. Quantas verdades a gente não quer enxergar? A gente não quer ouvir. A gente não quer que as pessoas indiquem o caminho. A gente acha que a verdade é nossa, é única. Então, é muito difícil. Mas por quê? Por uma série de situações. Por medo, por fuga, por não querer sair da zona de conforto. Então, a gente não aceita determinadas verdades. E a gente precisa se aproximar dessa verdade que Jesus traz, porque Ele é o nosso modelo, Ele é o guia, a gente tem Ele como exemplo. É Ele que vem nos inspirar, é Ele que viveu sobre a égide, sobre a proteção da mais pura verdade. Então é essa verdade que a gente tem que abraçar, é essa verdade que a gente tem que seguir, através de quê? Do seu Evangelho, da doutrina espírita. Então, esse Espírito, além de trazer a verdade para os extraviados, que é a humanidade, ele vem também dissipar o quê? As trevas. Que trevas são essas? É o medo, é a escuridão. O que coloca a gente na escuridão, que a gente não sai do lugar? É o medo, é a ignorância, é o egoísmo. O medo, então, ele paralisa a gente. A gente não dá um passo à frente, a gente não tem coragem. Então, isso é treva.
Isso é escuridão. E a gente sabe, escuridão e trevas e luz caminham juntas? Não. Não tem como. Né? Então, a literatura espírita traz assim: a luz, essa luz de Jesus que liberta a gente da escuridão, da culpa, do remorso, da falta de orientação, é isso que a gente tem que buscar. Ah, Sandra, mas eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei, a minha vida não tem sentido. A gente ouve falar isso até de adolescente, minha vida não tem sentido. Qual é a orientação da espiritualidade diante disso? O que a gente ouve ali naquela salinha? E em tudo que a gente aprende aqui, né, do Evangelho, da doutrina, faça o bem. Abrace um trabalho voluntário, abrace, vá em direção àquele quem sofre. Por quê? A gente não pode mais, não há tempo para a gente ficar insensível à dor do outro. Não há mais tempo para isso. Não há tempo de você virar as costas, ir embora e deixar o outro na rua, sem um cobertor, sem um casaco, sem uma meia. Se a gente está agindo assim, alguma coisa não está encaixada. Então, é importante, não é, que a gente se conscientize disso, é fazer brilhar a nossa luz. Porque às vezes a gente não enxerga, a gente está na escuridão do egoísmo e ela não consegue brilhar. Mas por causa de quem? Da gente. Da nossa falta de coragem, do nosso medo. Então, a gente volta. Quando Jesus veio ao nosso planeta, ele trouxe a luz que iria iluminar as nossas vidas com esperança, fé e amor, e não raiva, e não ódio. Aí a gente traz para cá. Quantas decisões a gente já tomou tendo raiva no coração, tendo ódio mesmo. Quantas decisões, quantas atitudes a gente já fez, já tomou nas nossas vidas com esse sentimento, e depois a gente se arrepende. Depois dá uma dor no coração, um arrependimento, a gente não fica bem e começa tudo a vir para o corpo, a gente fica doente. Mas por quê? Pela nossa atitude que é contrária à lei de Deus. Então, quando a gente age dessa forma, né, eu tinha um aluno que ele falava assim, ele ia sempre para a coordenação, sempre, porque ele batia nas meninas e nos meninos. Ele era levado da breca, batia. Aí trouxeram ele para mim. Você dá jeito nele. Não podia amarrar as mãos do menino. Aí eu conversei com ele e falei assim: olha, quando você tiver vontade de bater aqui na escola, você bota a mão para trás. Segura a mão com força. Até quando você puder. Segura. Então ele começou. É difícil. Se você já tem aquela coisa de você, difícil, segura com força. Aí eu perguntei: precisa amarrar a mão? Ele: não. Então tá, confio em você. Então ele segurava as mãos, batia de vez em quando, mas aquilo já foi melhorando. É um primeiro passo, é como a lição de hoje, o primeiro passo. Então tem que ter alguém para falar alguma coisa, se preocupar e dar uma orientação. Aquela orientação que eu dei podia não levar em nada, não é? Podia surtir efeito, mas acho que ele confiou em mim, achou que ia dar certo. Eu falo confiou em mim, a gente está sempre amparada, né? Quando a gente fala alguma coisa para os adolescentes, para as crianças e para os jovens. Então, e foi assim, ele foi caminhando, graças a Deus. E não só esse aluno, muitas
muitas situações que a gente passa com adolescentes, com jovens, até os nossos familiares, que a gente precisa tomar a água da paz, igual o Chico, porque senão a gente atropela, a gente ainda tem essa animosidade dentro da gente, esse instinto mais difícil. Em cima disso, a gente traz, em relação a toda essa problemática da agressividade, do ódio, da raiva, uma história do momento espírita que tem como título Os Dois Lobos. Não sei se vocês conhecem, e onde a história narra a lição de um netinho que ele foi procurar o avô, e procurando o avô, ele falou assim: vô, hoje eu estou com muita raiva, porque na escola eu fui agredido, me ofenderam, então hoje eu não estou bem. Conversando com o avô. E o avô então falou assim: eu já passei por isso. Porque geralmente a gente quer dar um sermão. A gente não fala da gente. Eu já passei por isso, eu sei como é, eu também já senti raiva. A gente aprende essa lição, esse argumento, essa fala muito aqui. Da gente dar o nosso exemplo, porque a gente já passou por muita coisa também. Então o avô falou: eu já passei por isso. Já senti ódio das pessoas, já senti raiva, me ofenderam. Mas esse ódio que eu sentia não feria aquele que me ofendeu. Era como se eu tomasse um veneno, mas o outro não morresse. Eu desejava que ele morresse, mas... Então eu me envenenava, mas o outro... Né? Aí ele começa a explicar, o avô começa a explicar. Nós temos dentro de nós dois lobos. Um que é o lobo calmo, um lobo que não revida, o lobo da mansuetude, da paz, pacífico. E o outro que é o lobo belicoso, que responde, que agride, que faz as pessoas se magoarem, briga sem motivo. E algumas vezes é difícil conviver com esses dois lobos dentro da gente. É aquela briga, ele fala assim, dentro da gente. Porque ambos os lobos tentam o quê? Dominar. O do bem, o outro que está mais belicoso, com mais... Fala isso. O outro, não, calma, respira. O outro, não perca tempo. É assim. Então o garoto olhou para o avô e perguntou: qual deles venceu, vovô? Já que você tem esses dois lobos dentro de você. Aí ele responde: aquele que eu alimento mais. Aquele que eu dou mais vazão. Então, a figura do lobo é uma história bem simples, né? Representa o grau de animosidade que a gente ainda carrega, que a gente traz dentro da gente, né? Que rege os nossos atos, as nossas ações. É para a gente pensar um pouquinho. Qual dos dois lobos a gente está alimentando? Qual? Eu quero alimentar o meu lobo mansinho, pacífico, mas ao mesmo tempo a gente também precisa pontuar as coisas, não é? Jesus não fala para a gente ser omisso, para a gente ser covarde, mas para a gente, quando alguém nos agredir, não revidar com a mesma moeda, mas de forma equilibrada. Se a gente não puder falar naquele momento, a gente fala depois e espera a hora. Então, me veio muito Paulo quando eu li essa lição do vovozinho, do netinho, que Paulo fala assim: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu ainda faço. E é verdade. O bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, eu ainda faço. Então, vamos pensar nessas coisas
trazidos pela literatura espírita. Então, o Espírito de Verdade, ele fala assim: escutai-me. Então, imagina eu falar aqui, para vocês, escutai-me, é uma forma de chamar a atenção. É uma forma de vocês, olha, preste atenção, porque o que eu vou falar é importante. É igual aluno, quando a gente fala assim, preste atenção, isso vai cair na prova. Geralmente tem esse slogan, geralmente porque vai cair na prova, preste atenção, você vai perder a explicação, depois como é que você vai fazer a prova? Do Espírito de Verdade fala, escutai, não perca o ensinamento, porque depois como é que vai ser? Aí ele continua, o Espiritismo, como a minha palavra, em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Então, o que o Espírito de Verdade está trazendo? Como a minha palavra em tempos passados, eu devo lembrar aos incrédulos, porque quando Jesus falava do Evangelho, da sua vida, de como as pessoas deveriam se comportar, ele falava para todo mundo, para os fariseus, para os sacerdotes, todos que não acreditavam, eram os descrentes, não é? Então, ele fala assim, continuando, nesse item, que para esses, acima deles, e na verdade imutável do Deus bom, de Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Então, a gente começa a falar um pouquinho da doutrina espírita, né? Que a doutrina espírita, ela veio, a gente estuda, a gente faz os cursos e a gente sabe que ela veio trazer de forma clara, de forma completa, aprofundar tudo que Jesus veio falar. Ela não veio modificar o que Jesus falou, mas ela veio explicar de forma clara o que Jesus, né, e coisas que não foram compreendidas. Então, é uma doutrina que consola? Uma doutrina que conforta? Sim. É uma doutrina consoladora, prometida por Jesus, que veio explicar, primeiro, o significado da vida. Mas qual vida? Se somos espíritos imortais, qual é a verdadeira vida? A vida espiritual. Essa vida que a gente tem que se preparar, não é? Para chegar. Como é que eu quero chegar no plano espiritual? Eu quero chegar bem, eu quero estar feliz. Olha a minha pretensão. Eu quero resgatar todos os débitos. Eu quero ser boazinha, eu não quero responder mais. Eu quero estar toda formatada assim, ó. Sabe o homem, como veio o homem de bem, lá com as suas características maravilhosas? Mas para isso, tem que me esforçar. A gente tem que se esforçar. Ninguém está falando que é fácil, é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Então, o significado da vida, falar assim, quando eu falo da gente se esforçar, a gente fala também das oportunidades que a gente tem, que Jesus, Deus coloca na nossa vida, aproveita essa oportunidade. Outro dia eu estava vendo nas redes sociais uma lição de Laí Ribeiro, não sei nem se já desencarnou, não sei, né? Que ele escrevia livros de autoajuda, essa coisa toda. Então, ele fala assim, a história de um vendedor, isso eu li há uma semana atrás, de um vendedor que o chefe dele mandou ele para a África. Vai para a África vender sapatos. E o vendedor foi. Vai para a África vender sapatos. E chegou lá, o que ele viu? Um monte de gente descalço, sem sapato, descalço. Aí ele falou, poxa, voltou e falou com o chefe. Olha, chefe, não tem negócio aqui não. As pessoas andam sem sapato, como é que eu vou vender sapato? Eles não usam. Aí o chefe olhou para ele e mandou outro vendedor de sapato.
Aí foi lá, vendedor. Quando ele chegou, viu aquele povo todo sem sapato, ligou para o chefe. Chefe, olha, uma oportunidade única. Quantos sapatos a gente pode vender aqui? Olha como a gente vai ajudar as pessoas, podem caminhar mais, podem trabalhar. Então, as oportunidades foram as mesmas. Quem é que aproveitou? Então, é isso que a gente tem que ter olhar. Não é olhar para o outro, eu falo assim, o outro está se sobressaindo. Ele tem mais facilidade em certas coisas. Puxa, eu começo a ter inveja. Não é por aí. É a gente pegar aquele olhar do outro, das coisas boas que você vê nele, que você quer alcançar e trabalhar para alcançar. Porque a tarefa é tua, é você que tem que progredir, o outro está ali já, não é? Então, aproveitemos as oportunidades que Deus, que Jesus coloca aqui na nossa frente. Às vezes, quando a gente vai ali na salinha do Dr. Herman, a gente tem um choque de realidade. Quando a gente chega lá e fala assim, poxa, tô triste, tô isso, não tô legal, tô com o coração apertado, e chora. Aí vem a Dicinha ou a Lena, aí dá um choque. Minha filha, você veio para ser feliz. Seja feliz. Aí a gente sai de lá. É mesmo. Então não vamos perder tempo, vamos trabalhar, administrar as coisas, os problemas, as situações difíceis. Mas a gente não vai receber o lixo que jogam na gente. A gente não vai receber a mágoa que o outro. Por que eu me magoo? Porque eu deixei que a mágoa viesse até mim. Por que eu me revolto? Eu deixei que me alcançasse, eu permiti isso. Então, a gente precisa ter esse olhar, essa atenção. A doutrina vem trazer o significado da dor. Graças a Deus, por que a gente sofre? O Espírito de Verdade vem trazendo tudo isso para a gente. Graças a Deus a gente sabe, porque a dor quem causa, quem é? Nós. Não é fulano, somos nós, ou nessa vida ou em vidas anteriores. Então, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, a lei de causa e efeito. E a doutrina espírita traz a lei do progresso. E graças a Deus, a gente, se olhar para trás, a gente vai falar assim, ai, já caminhei, eu já estou diferente, eu já não sou mais aquela pessoa que tacava pedra nos meninos, nas meninas e por aí. Então, vamos caminhar. É uma doutrina que consola, que conforta, esclarece porque sofremos. E ela veio revelar um Deus, como o Espírito de Verdade fala, para os incrédulos, um Deus bom, um Deus grandioso, que faz plantar e germinar e levanta, e as ondas se levantarem. Então, a doutrina espírita traz, lá na primeira pergunta, lá do Livro dos Espíritos, quem é Deus? Quando Kardec questiona isso. É a causa primeira, ou primária de todas as coisas. É a inteligência suprema. Então, Deus, além de ser Senhor dos céus, de tudo, da terra, do céu, Ele é um Pai justo, é misericordioso, é bom, é sublime. E que Ele tem controle de todo o universo. Não somos nós que controlamos. Às vezes a gente quer controlar tudo, mas é Deus que controla. Não adianta. A gente pode dar murro em ponta de faca. É Ele e Jesus orientando. Às vezes a gente quer, eu falo até na palestra não, na conversa, no estudo, às vezes a gente quer ir por um caminho, a gente estuda para aquilo, aí de repente a gente desvia um pouquinho. Não é à toa, nada é por acaso, não é? Então, vamos seguindo. Vamos lá, vamos continuar com o Espírito de Verdade.
Revelei a doutrina divina. Como um ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então ele veio revelar a doutrina divina, veio juntar como um ceifeiro os feixes bem espalhados na humanidade e disse: vinde a mim. Então o que ele está dizendo aqui? A doutrina espírita, as comunicações espíritas, elas vieram em várias partes do mundo, com vários médiuns. Então, trazendo cada um a sua... Eram questionados os médiuns, os espíritos, e eles traziam a resposta. Então, o que aconteceu? Houve como se fizesse, juntaram todas as respostas, Kardec, e foi separando, analisando, estudando, qual eram as respostas mais comuns, mais verdadeiras. É o que o Espírito de Verdade vem falar. Ele juntou como um feixe, um único feixe, e esse feixe ficou como trazido pela doutrina espírita, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, presidido por esse Espírito maravilhoso. Porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto. Mesmo com toda a revelação do Espiritismo, da doutrina espírita, o que os homens fizeram? Se afastaram do caminho largo e reto, que conduz ao reino do meu Pai, e se extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. A gente pensa assim, por que homens ingratos? Por que o Espírito de Verdade deu essa qualificação? Porque eles receberam a luz do Evangelho. Tiveram essa facilidade, tiveram esse alcance. E se negaram a enxergar, se afastaram do caminho largo e do caminho reto. O Espírito de Verdade não se refere a um povo, mas todas as pessoas que se encontram moralmente desviadas. Então, é uma lição muito profunda para a gente. Aqui a gente está falando superficialmente, mas cabe estudo de quantos anos, de quantos séculos. Então, mas Sandra, é tão difícil domar as minhas imperfeições? E não é verdade? Não é tão difícil a gente consertar o que a gente traz, que nos incomodam, tudo que a gente sabe que é errado. É difícil. Mas a gente precisa ter essa, como eu falo, essa intimidade com Deus, com Jesus, como a lição fala. Essa intimidade, essa aproximação. Conversemos com Deus, com Jesus, com o nosso mentor, que a gente peça ajuda, para que a gente não erre da forma que a gente errava antes, que a gente não cometa equívocos. Quando eu estava fazendo esse estudo, nessa parte, com essa coisa da gente pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade, ao nosso mentor, nosso guia, eu pensei assim, poxa, eu devo ter pedido algo assim, desse modelo. Ai, meu mentor, Jesus, me ajude a ser paciente, me ajude a ser calma, paciente, equilibrada. Aí Deus, Jesus falou assim, tá bom, minha filha. Aí eu reencarno como professora e pego uma turma com 45 adolescentes. Eu vou reclamar? Não. Eu vou reclamar? Não, é merecimento. Não é? Eu não vou reclamar disso para chegar lá e ele falar, você não pediu para ser paciente. E tudo é aprendizado. Não é? Então, é uma oportunidade, mas uma oportunidade que eu tenho que aproveitar, fazer o melhor. E não reclamar, estou falando do meu exemplo.
da minha vida. Então eu não posso ser desobediente, eu não posso ser ingrata. Isso eu não merecia. Deus sabe de tudo que a gente precisa. A gente é que fecha os olhos e fala, não quero saber, não quero verdade, não quero... E continuando. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra seja ouvida para vos bradar, orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Então, diante desses ingratos, vou falar desses, porque a gente não é assim, desses ingratos, desses extraviados, Deus, deixa eu botar para cá. Deus quer que essas pessoas sejam banidas do mundo? Não. Por isso que ele fala aqui, ó, a morte não existe. É a oportunidade da reencarnação. Então, nós vamos nessas indas, nessas vindas, idas e vindas, aprendendo a nos melhorar, a nos agirmos conforme o Evangelho de Jesus, não é? Então, graças a Deus, a gente tem essas oportunidades de melhorar. E vai ser assim, com todos, mesmo aquele... Ah, mas fulano é mau. Não é mau. Ele é um filho de Deus. É difícil a gente enxergar isso. Uma pessoa que tira a vida do outro, uma pessoa é um filho de Deus. Mas, vamos lá. Né? Aí ele fala assim, não na lição. Vai ser na vida material, enquanto encarnado, que nós devemos cultivar as virtudes, ser bom, paciente, caridoso, e fazer com que essas virtudes de bondade, de mansuetude, elas cresçam. Não vai ser na espiritualidade, é aqui que a gente vai trabalhar para conquistar essas virtudes e esse caminhar. Aí ele fala assim, não na lição, é no contato com o outro, com a convivência no dia a dia, que a gente vai aprendendo Isso o Dr. Herman falou para mim no sábado passado. É a convivência. Aprendamos a conviver uns com os outros. As pessoas são diferentes. Eu vou conviver só com aquele que tem o mesmo pensamento que eu, a mesma opinião. Qual é o mérito disso? Aí tá ok. Ok. O difícil é você conviver com aquele que tem opinião totalmente diferente. Aí que está o mérito. Quando ele fala, quando a gente tem o contato com o outro, quando a gente consegue ter essa convivência, a gente vai reeducando os nossos sentimentos. A gente vai renovando o nosso comportamento ainda tão difícil. Porque as virtudes, elas são construídas por quem? Por nós, não é pelo outro. A virtude é minha. Eu quero ser calma, mansa, pacífica. Então, Kardec pergunta aos espíritos, por que Deus não nos fez perfeitos? Aí os espíritos responderam que era necessário o mérito da construção para que dessemos valor a elas, a essas virtudes. Se a gente não tem, se a gente não se esforça para conseguir melhorar, qual o mérito da gente receber as coisas de mão beijada? Então vamos lá. Homens fracos, que percebeis as trevas de vossas inteligências, não afastei a tocha, a clemência divina, coloca entre vossas mãos para aclarar vosso caminho e vos reconduzir, filhos perdidos, ao regaço do Pai.
Então, ele vem falar aqui do conhecimento que é mal direcionado. É ruim ter conhecimento? Não, não é ruim, pelo contrário. Mas é ruim se você você se acha superior porque você tem aquele conhecimento. Aí é outra história. É o que ele vem falar aqui, ó. Homens fracos, que percebeis as trevas da vossa inteligência, não afastei a tocha. Que tocha é essa? São todos os ensinamentos da doutrina espírita, tudo que Jesus vem ensinar. Então a inteligência, ela tem que caminhar com o quê? Conhecimento tem que caminhar com o quê? Com a ética, com o altruísmo, com a humildade. É isso. Não caminhar sozinho. É aquela história das duas asas. É o amor e a sabedoria. Não é só o conhecimento. Você precisa ter o amor para isso. A gente observa muitos avanços tecnológicos, né? Avanços na parte da medicina, no mundo de hoje. Mas e a moral? As pessoas estão se fechando cada vez mais nos seus mundinhos. E a gente precisa, ao contrário, é conversar, é dialogar. É perguntar. Por que você está fazendo isso comigo? Por que está magoando? É perguntar. As pessoas dão essa oportunidade para a gente. Só a gente saber esperar. Faz uma prece, né? E tudo vai se acalmando. Vamos lá. Aí, continuando. Sinto-me cheia de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender a mão segura aos infelizes extraviados, que vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não misturei o jogo com o bom grão, as utopias, as verdades. Então, o Espírito de verdade, olha o que ele fala. Sinto-me cheio de compaixão pelas nossas misérias, pelas dificuldades que a gente passa, pelos sofrimentos, pela fraqueza. Mas eu estou ali estendendo a mão, segurando, dando o quê? Firmeza, segurança, segue em frente. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana. E eis que do outro lado do túmulo, onde acreditáveis que nada existia, vozes vos gritam: irmãos, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de verdade. Paris, de 1860. Então, ele fecha essa lição falando que amai-vos, o primeiro mandamento. Instruí-vos. É esse o caminhar. Que a gente busque sempre através do amor, da prática do bem, nos desenvolvermos como moralmente. Que é esse caminhar. Ele fala, né, esse finalzinho é um chamado para que a gente, como eu falei anteriormente, desenvolva as duas asas, do amor e da sabedoria. Obrigado pela atenção, pela paciência. Vamos continuar com essa vibração de amor. Dando continuidade ao nosso estudo do Fonte Viva, a lição de hoje é a de número 178 e tem como título Reverência e Piedade. Sirvamos a Deus alegremente, com reverência e piedade. Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Sirvamos a Deus alegremente, solicita o apóstolo, mas não se esqueça de acentuar a maneira pela qual nos compete servi-lo.
Não poderíamos estender a tristeza nas tarefas do bem. Todos os elementos da natureza obedecem às leis do Senhor, revelando alegria. Brilha a constelação dentro da noite. O sol transborda calor e luz. Cobre-se a terra de flor e ventura. Tem a fonte uma cantiga peculiar. Entoa o pássaro melodias de louvor. Não seria justo, pois, trazer ao serviço que o Mestre nos designa o pessimismo e a amargura. O contentamento de ajudar é um dos sinais de nossa fé. Entretanto, é necessário que nossa alegria não se desmande em excessos, nem ruído inadequado, nem conceitos impróprios, nem palavras menos dignas, nem gargalhadas que poderiam apenas sugerir sarcasmo e desprezo. Sirvamos alegremente, com reverência e piedade. Reverência para com o Senhor e piedade para com o próximo. Não podes pessoalizar o todo misericordioso para agradá-lo, mas podemos servi-lo diariamente na pessoa dos nossos irmãos de luta. Conduzamos, assim, o carro de nosso trabalho sobre os trilhos do respeito e da caridade, e encontraremos em nosso favor a alegria que nunca se extingue. Graças a Deus. Chegamos agora ao momento do passe. Enquanto os médiuns se posicionam, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, a todos os amigos espirituais que aqui se encontram, aos nossos mentores e guias, para recebermos o que necessitamos. E assim pedimos a Deus nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. E que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Na mensagem de hoje, o apóstolo Paulo nos adverte que não basta servir a Deus somente, mas que precisamos servir alegremente. A maneira como fazemos as coisas, como realizamos as tarefas, é muito importante. E imprimir sentimentos de alegria a tudo que fazemos transforma uma tarefa simples em algo poderoso. E para ilustrar esse exemplo, o apóstolo dos gentios faz uma alusão à natureza, onde todos os elementos obedecem às leis do Senhor. Basta olharmos para o sol que dia após dia nos aquece e ilumina, permitindo o desenvolvimento de vários tipos de vida na Terra. As estrelas que brilham trazendo luz para a noite escura, as flores que embelezam, as verduras que alimentam, a fonte que hidrata, os pássaros que cantam, e nenhum deles traz amargura e pessimismo, ainda que não sejam bem cuidados por nós. Na natureza, tudo acontece de forma harmoniosa e sempre emanando o amor. Portanto, aprender com a natureza, ter a felicidade em ajudar, é algo que devemos cultivar diariamente, independente de como estamos. E servir ao Senhor
é sempre motivo de contentamento, de gratidão. Mas, como em tudo, é necessário ter equilíbrio e evitar os excessos. Como Paulo disse, para que não haja ruídos, palavras indignas ou comportamentos indesejados. Tudo na medida justa, na justa medida. É assim que deve ser. Enquanto isso, vamos nos trabalhando e vigiando para que possamos servir com os nossos melhores sentimentos e propósitos, certos de que o Pai sempre haverá de ter a nossa referência. Por ser nosso Pai e por confiar em nós e permitir que façamos parte da sua equipe de trabalhadores. E piedade pelos nossos semelhantes. Por entendermos que somos exatamente iguais e conhecermos as fraquezas e as mazelas. Esse trabalho com Jesus, ele é coletivo, onde todos devem participar. Mas é importante que a gente combata com todo rigor o personalismo que alimenta o nosso orgulho e que a gente mantenha os sentimentos de respeito e de caridade para colhermos a alegria que nasce do serviço realizado com amor. Graças a Deus. Mantendo agora a sintonia, vamos ouvir a mensagem do plano espiritual. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajor a estrela guia. Dai ao órfão o Pai. Quando fomos criados, Deus nos deu também o livre-arbítrio. E Ele, às vezes, ainda nos trava, não nos deixa ver além. Porque quando passamos pelas provações, estamos sempre sendo ajudados, sempre fortalecidos. Mas a lei tem que ser cumprida. A doutrina espírita nos ensina. Dai a luz ao viajor. Nós temos eternamente a luz a nos guiar, mas ainda, quase sempre, estamos de olhos fechados, que não nos deixam ver essa luz nos guiando. Pensem bem, filhos queridos. Dai a órfão o Pai. O Pai nos criou a todos para sermos perfeitos e sermos felizes. Nunca Ele nos abandonará na orfandade. Quando a gente fala do livre-arbítrio, é que às vezes ele se torna mais forte, sim, e não consigamos alcançar aquilo que foi deixado por ele. Tenhamos os nossos olhos abertos
tenhamos resignação na hora do sofrimento. Vamos repetir. Deus nos criou a todos para sermos felizes, para sermos bons, para sermos caridosos, para sermos intuídos. Filhos queridos, não abandonem nunca a doutrina espírita, que através dela que conseguimos sim trazer tudo isso, todos esses ensinamentos que nos fazem perceber que todos somos filhos de Deus. Fiquem em paz. Voltem aos seus lares, debaixo de muita paz, de muita tranquilidade, de muita harmonia. E agradeçam todo dia a oportunidade de levantar, de abrir os olhos e saber que tem alguém velando por nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus e a toda a direção da toda a direção espiritual da Casa do Caminho, que aqui nos encontramos, nesse momento em que deixamos lá fora as coisas da matéria, para recebermos o alimento do Espírito, que no final é aquilo que realmente importa. Que possamos sair daqui fortalecidos, esperançosos e gratos por termos a doutrina espírita em nossas vidas. Pedimos também que abençoe essa casa querida, todas as tarefas e trabalhos realizados nessa casa. Pedimos por todos que aqui não puderam estar e que retornemos aos nossos lares na paz e com as vibrações de paz que aqui encontramos. E assim pedimos a permissão para encerrarmos a reunião pública da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Tem aviso? Que dia é hoje? Que dia? Primeiro. Nós estamos iniciando o mês de setembro, né? E o mês de setembro para a gente é o mês do encontro de Jesus. O encontro de Jesus, já estamos em setembro. O encontro de Jesus é um encontro muito, muito, muito importante. A gente está vendo aqui que tem gente que não é da casa, os da casa. Eu não sei ao certo, deve estar no boletim já, mas eu não sei ao certo o dia, não. Mas eu convidaria a todos para esse encontro. Falar de Jesus é uma coisa muito, né? Não tem nem palavras. Tá? E que todos possam ir debaixo de todas essas bênçãos para os seus lares. Obrigada a todos.
Música